Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Ju Oliveira, ela é professora de Sociologia e editora do site Minas Nerds, e ela vai explicar para vocês sobre os votos nulos e brancos. Bom, explicando os votos brancos e os votos nulos, na urna tem ali o espaço do voto em branco. E ao anular o voto é quando você coloca 00, 99 ou algum outro número que não faz parte de nenhum tipo de candidato ou partido e aperta o confirme. Esses dois tipos de votos, eles vão ter a mesma validade de, entre aspas, não voto. Então, ao não escolher um candidato, ao não exercer a sua cidadania e, enfim, um Estado democrático de direito, elegendo alguém, esse não voto, sendo nulo ou branco, vai ter aí esse mesmo peso, vamos dizer assim. E algumas outras dúvidas que surgem sobre os votos brancos e nulos. Por exemplo, ao votar nulo e branco, eu beneficio algum partido ou algum candidato? Digamos que mais ou menos. Tem algumas pessoas que usam esse tipo de frase para poder simplificar essa ideia. Então, vou explicar bem didaticamente falando. Se tivessem 4 votos, 2 deles fossem para A, um deles fosse para B e o último fosse nulo ou branco, que aí os dois vão ter o mesmo peso. Esse último, nulo e branco, seria como se ele tivesse dividido em 3 partes. Dá até para colocar aí essas divisões no meu dedo. 2 partes para quem está com esses 2 votos, uma outra parte para quem está com esse 1 voto. Então, teoricamente, e de um jeito bem simplificado, a gente fala que acaba beneficiando a pessoa que tem mais votos. Mas não necessariamente ao não eleger alguém, você vai estar concordando ou dizendo que concorda com tudo aquilo que aquele está ganhando. Então eu sei que muita gente usa desse argumento. Eu não concordo com nenhum, não concordo com nada, então eu vou votar no nulo ou branco. E existe uma situação que eu inclusive já ouvi e muita gente ainda ouve com a questão das eleições gerais. Talvez você até já tenha visto pichado no muro aí, eleições gerais já. Muita gente queria, realmente. Muita gente ia querer que se escolhessem novos candidatos, que fossem formadas novas chapas e novas eleições. Mas não necessariamente isso acontece quando muita gente vota nulo ou branco. Então existe uma questão que é falada há muito tempo e que se faz com que a gente acredite que o nulo ou branco, se a maior parte da população brasileira acabar votando aí nessas eleições de nulo ou branco, que vão adiar as eleições, que vai precisar fazer eleições gerais, vai ter que mudar aí os partidos e candidatos, mas isso não é verdade, infelizmente. Acaba sendo o seguinte, na lei acaba sendo falado sobre nulidade. Essa nulidade é na questão desse um candidato que se, por exemplo, por alguma questão seja cassado o mandato dele, por alguma fraude ou algumas questões aí que possam cassar o mandato desse candidato, ele não vai fazer parte ou dessa eleição ou desse segundo turno, caso tenha ele e algum outro candidato. E aí sim vai ter essa nulidade no sentido da anulação e não nulidade no sentido de não valer a eleição e ter que convocar outras. E esse primeiro candidato e o outro que não faz mais parte, e aí vão pedir para que aquela pessoa que estava em terceiro lugar possa assumir aí para esse segundo turno ou, no mesmo esquema de vários candidatos, que fosse esse terceiro lugar, para que se faça essa nova eleição depois de um tempo. Então na lei também fala que precisaria ter esse segundo turno, esse terceiro turno, vamos chamar assim, depois de um tempinho. E que eu sei que são algumas dessas dúvidas, Se mais gente votasse branco ou nulo, ia ter outra eleição? Não. O nulo e branco valem a mesma coisa? Sim. E essa questão dos votos, se eles beneficiam um candidato ou outro, a gente teve essa explicação aí do 2, do 1 e desse um voto nulo ou branco, que como se ele tivesse dividido em 3 partes, 2 teriam a ver com 1 e 1 terço, se fossem 2 terços e 1 terço, sendo aí para esse outro. Eu vou dar um exemplo aí de uma bola rolando numa descida. Você é alguém que está acompanhando a situação, passou por ali, viu a bola rolando. Você teve a decisão de ou pegar a bola ou não. Se a sua decisão for a de só observar a bola rolando, você também teve essa decisão de se anular. Então seria se anular o voto. Você é um não voto. Você deixa de votar. Você deixa de participar da festa da democracia. E essa bola vai continuar rolando. Então se
o seu voto, branco ou nulo, acaba beneficiando uma situação que não atinge a todos, como é a proposta da democracia, um governo para todos, por todos, e pelo povo, para o povo, e que represente o povo, então você vai estar sendo a pessoa que vai observar a bola rolando e não vai ter feito nada. Né? Teve uma propaganda de uma rede de fast food que inclusive falou sobre essa situação do votar branco ou nulo. Fica a dica para dar uma olhada por aí. E que é como se outras pessoas escolhessem os ingredientes do sanduíche que você vai comer e que não tivesse nada dentro, ou tivesse tipo cebola, tomate, coisa assim que pode ser que você não goste. Mas se uma outra pessoa escolheu e você que vai ter que aceitar e vai ter que comer esse lanche, imagina comer esse mesmo lanche sem graça por 4 anos. É a situação da nossa eleição. E quando a gente fala que algum tipo de eleição ou algum tipo de direito envolvendo a democracia, ele está em risco, pode significar que não vai ter mais essa oportunidade de eleger democraticamente, ou seja, sendo alguém representando o povo e as vontades do povo, como um governante, como um prefeito, como um presidente, enfim, até mesmo com a questão dos deputados, como senadores, que vão representar as nossas vontades para elaborarem projetos de lei para que sejam aprovados por todos, inclusive pelo presidente, para aí sim se tornarem reais. Então é muito importante votar com consciência. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca o gostei aí, se inscreve, compartilha. Eu vou deixar as redes sociais dela, tá bom? E é isso, obrigada.